estamos inseridos nesse ecossistema. O Tribunal de Contas, que aí é o órgão que nós temos uma interlocução maior, fazemos esse intercâmbio do Tribunal de Contas com as promotorias. Outros CAUs também acabam fazendo, mas no patrimônio público é onde eu acredito que está ali a maior comunicação do Ministério Público da Paraíba com o Tribunal de Contas. Inclusive, se algum colega precisar de um apoio com o Tribunal de Contas, nós estamos à disposição para fazer esse intercâmbio. E, por fim, o acesso à sociedade civil, que nós também desenvolvemos e temos, que é uma porta de entrada para várias demandas que chegam do patrimônio público para as promotorias. A gente recebe no e-mail do CAU do Patrimônio Público denúncias, pessoas ali reclamando de obras inacabadas, situações que nós passamos para os colegas na ponta, os órgãos de execução. Já está aí, Priscila? Nós temos no patrimônio público, no CAU, e aqui é onde nós vamos estabelecer um contato maior com os colegas, um grupo de WhatsApp. Esse grupo eu peço para que aqueles colegas que tenham atribuição na matéria ingressem nesse grupo, porque é ali que nós vamos estabelecer um diálogo, trocar informações de uma forma mais célere, mais rápida, trazer as inovações legislativas, jurisprudenciais, informativos com decisões recentes ou alguma outra temática, do ponto de vista do patrimônio público, fazenda pública e terceiro setor. Então, é imprescindível para que nós possamos estabelecer uma comunicação que os colegas que têm atribuição na área estejam ali nesse grupo de WhatsApp, podem falar comigo que eu insiro com a maior satisfação. Outra pretensão nossa nesses próximos 2 anos é realizarmos capacitações dos colegas e com foco aqui na investigação. O gargalo que eu enxergo, a maior dificuldade que eu enxergo para nós, promotores de justiça, é desenvolvermos essa habilidade investigativa. Porque a faculdade de Direito não ensina, Rafael, a investigar. O nosso dia a dia, a gente também ali tem dificuldade. Então, você se depara com situações que demandam investigações, às vezes nem investigações tão complexas, que o promotor poderia facilmente realizar, mas nós não temos esse domínio, infelizmente. E isso acaba afetando o nosso trabalho. Então, um objetivo que nós temos nesses 2 anos é trazer capacitações para os colegas nessa seara investigativa. A gente precisa, por exemplo, conhecer melhor e usar melhor o próprio Pandora, que é um sistema nosso. Não se limitar apenas à consulta de endereços. Além disso, no grupo do CAU, nós temos essa questão dos informativos periódicos. Pretendemos divulgar novidades legislativas, atualizações jurisprudenciais. Ali, como eu falei, é o canal principal de comunicação com os colegas. E, além disso, eu disponibilizo também um WhatsApp aqui funcional para que o colega ou a colega que eventualmente queira entrar em contato comigo pode fazer esse contato diretamente. Estou disponível todos os dias da semana, qualquer horário. Não é aborrecimento nenhum entrar em contato comigo, eu teria a maior satisfação em ajudá-los. Bom, em termos de ideias para projetos, eu trouxe aqui algumas. Saliento que não são projetos finalizados, ideias fixas, imutáveis, muito pelo contrário. Eu quero construir, assim como foi o pedido do nosso PGJ, construir esses eventuais projetos com os colegas. Quais foram as ideias iniciais que eu tive no CAU do Patrimônio Público? A primeira delas seria um MP como fomentador de políticas de integridade. Por que isso? A palavra de ordem hoje no patrimônio público, que existe de mais atual hoje no patrimônio público a nível nacional, é o trabalho do MP em políticas de integridade. O CNMP editou uma resolução número 305, melhor dizendo, de 2025, em fevereiro deste ano, estabelecendo ali diretrizes para que os membros e os ministérios públicos atuem em políticas de integridade, programas de integridade. Inclusive, ele fala atuação preventiva. Por outro lado, esse também seria o nosso projeto mais desafiador, porque certamente os municípios teriam uma dificuldade imensa, teriam uma resistência imensa, criariam vários obstáculos para a concretização desse projeto. Mas a ideia é aqui a cereja do bolo que a gente está pensando. Mas, claro, vai ficar para um segundo momento, nós decidimos se vamos levar isso adiante ou se vamos por outro caminho. A outra que nós pensamos é a regulamentação da lei anticorrupção empresarial dos municípios.
Aqui a gente enxerga a possibilidade de desenvolvermos uma atuação uniforme no estado da Paraíba. O Dr. Carlos Davi, quando estava à frente do CAU, já enviou um kit de atuação. Inclusive, se algum colega precisar desses kits, pode entrar em contato comigo, que eu também disponibilizo. Mas nós temos a ideia aqui de trabalhar, de expandir o que era um kit de atuação para um projeto estratégico. É outra ideia que também estamos analisando. Pode passar, Priscila. Além disso, nós temos a ideia do MP como fomentador de leis locais que proíbam a contratação de pessoas ficha suja. Como é que seria isso? O Supremo Tribunal Federal, ele já declarou a constitucionalidade de leis municipais, leis locais, que proíbam a contratação de pessoas consideradas como ficha suja por parte daquele ente. E aí haveria um trabalho preventivo, colaborativo do Ministério Público com os entes municipais, para que os municípios editassem leis, e aí a gente forneceria já certamente o modelo da legislação, para não facilitar tanto o colega quanto os próprios municípios, os vereadores e o eventual prefeito, proibindo que o ente municipal ele contrate pessoas consideradas como ficha suja, ainda que por meio de uma pessoa jurídica, a pejotização. Às vezes ele faz ali uma tentativa de burla do sistema, cria uma pessoa jurídica, um MEI ou qualquer outro modo, e faz um contrato com um ente público. Então, seria também uma outra ideia que nós pensamos em desenvolver aqui no estado da Paraíba. Além disso, outra ideia seria a obrigatoriedade de licitação na forma eletrônica pelos municípios com mais de 20 mil habitantes e naqueles que têm até 20 mil habitantes, que as sessões elas fossem gravadas em áudio e vídeo. Isso porque a nova lei de licitações traz essa previsão. Municípios com mais de 20 mil habitantes, ela coloca que as licitações elas precisam ser na forma eletrônica. E aí a gente pensou em que o Ministério Público Paraibano possa fazer uma ação de fiscalização se isso de fato está ocorrendo. E caso não esteja, nós atuarmos de uma forma até negociativa para que haja um ajustamento daquela conduta por parte dos entes municipais. E, por fim, seria que já não é um projeto estratégico, mas uma ideia que nós temos no CAU do Patrimônio Público, trabalhando junto com a CEPLAG e também até com a CECRIMP, que é nós tentarmos desenvolver painéis, ferramentas de BI, Business Intelligence, para que possamos subsidiar o trabalho dos colegas na ponta. O que seria isso? O colega ele pode ter uma noção de como aquele município está empregando o orçamento. Será que o município está aqui obedecendo às normas na educação, às normas na saúde, que tem parâmetros mínimos de aplicação? Se o município contrata um artista por R$500 mil, deixa eu ver aqui se tem a informação se esse município decretou aqui calamidade pública neste ano. E a partir daí, subsidiar o colega para que queira, assim, fazer a sua atuação. Muito obrigado pela atenção. E agora, por fim, doutor Leonardo, com o CAU da Saúde. Boa tarde a todos. Não se preocupem que eu vou falar pouco. Eu sei que o horário já vai longe, né? Nossa intenção aqui, como todos os colegas já passaram para vocês, por orientação do Procurador-Geral, é trazer uma ideia geral do que poderíamos fazer, mas o principal é ouvir quais são os anseios de todos vocês sobre o que cada CAU deveria fazer. O que é prioritário, o que é que o promotor de justiça que está na ponta precisa de apoio. Então, para além dos textos sobre medidas a serem adotadas, que nós vamos enviar para ajudar a todos, jurisprudência, né? Todo o material que o CAU envia, e agora de uma forma mais ordenada, nós também pretendemos criar formas de ajudar o promotor. O que nós caminhamos aí pelo Estado foi esse o pedido do promotor, como já disseram alguns colegas aqui, que estão sufocados com uma série de tarefas a fazer e não querem um CAU demandista, que vai levar mais uma tarefa para eles sem nenhuma ajuda de quem faz essa demanda. Então, o que nós pretendemos fazer para ajudar, de uma forma geral,
Nós já temos e já começamos com ação junto à regulação estadual, que foi sempre uma caixa preta. Então, nós não sabemos o número de vagas, nós não sabemos como é que se faz uma transferência de uma pessoa que precisa de um hospital de uma cidade para outra. As dificuldades também dos colegas que estão na ponta nos pequenos municípios é fazer essa transferência de pessoas doentes que precisam de um hospital. Os grandes fornecedores desse serviço são João Pessoa e Campina Grande. Há sempre entre eles o desejo de cada um manter estanque e sob o controle a sua gestão de saúde. Mas nós já conseguimos, de uma forma inédita, reunir o secretário de Saúde do Estado, o secretário de Saúde de Campina Grande, o secretário de Saúde de João Pessoa. Fizemos já essa reunião em Campina Grande e eles se comprometeram a pensar em uma regulação única, que a gente possa ter o controle, saber que vaga tem, qual hospital, para onde nós vamos enviar a pessoa que precisa de uma hospitalização. A hospitalização é muito importante, a ida à UPA também, mas nós precisamos cuidar de algo que é o objetivo também do SUS, que é evitar o adoecimento das pessoas, que é fazer com que as pessoas tenham saúde. E isso a gente encontra na ponta, que são as unidades básicas de saúde. Então, é nossa pretensão também adequar todo esse sistema de prestação de saúde de uma forma que a gente possa otimizar e que as pessoas que procuram as unidades básicas de saúde, elas possam ser bem recebidas. É uma demanda que a sociedade nos traz. O Ministério Público conseguiu chegar a esse patamar de respeito, porque nós realmente estamos em contato com o povo, com as pessoas, né? Hugo Nigro Mazzilli dizia que fizeram a Constituição com os direitos sociais que foram dados e estavam à procura de quem ia ser o órgão que iria fazer com que isso se tornasse realidade. E pensaram na figura do ombudsman, do ouvidor do povo, que me parece que é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou um país europeu, que é o ouvidor que vai receber aquela demanda e fazer ela se realizar. Como o Ministério Público já fazia isso de uma forma prática, foi atribuído a nós ser esse ouvidor do povo. E nós demos respostas e nós temos qualificação e nós temos legitimidade para continuar sendo esse ouvidor, apesar de muitas entidades quererem estar sequestrando isso de nós, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que a Defensoria, que deveria atender individualmente, já quer fazer esse trabalho coletivo, né? E muitas vezes despreza até o trabalho individual, da demanda individual. Então, o que nós pretendemos fazer? A melhoria da estrutura da saúde pública como um todo, e não aquela demanda individual, que não é a nossa vocação maior, apesar de nós termos que fazer isso, porque a nossa lei orgânica prevê, a Corregedoria também entende que isso é necessário que nós façamos para ter esse atendimento efetivo à população. Então, nós temos como dados que o Ministério da Saúde aponta que as UBS são capazes de resolver cerca de 85% das demandas de saúde, sem a necessidade de o usuário recorrer a um serviço de emergência ou pronto-socorro. Então, isso ocorre muito quando a gente vai fiscalizar um hospital, uma UPA. As pessoas que estão lá, os médicos, os diretores, dizem: essa superlotação aqui, doutor, o senhor não veria se a unidade básica de saúde funcionasse direito. Aqui a pessoa vem tomar um remédio para dor de cabeça, vem trazer uma criança com febre, que é totalmente diverso da nossa atividade. Isso poderia ser resolvido
na unidade básica de saúde ou na rede primária de prestação de saúde. Então, nós queremos criar essa consciência. Nós temos aí uma ação integrada que a Secretaria de Estado da Saúde já se propõe fazer, o CRM, os CORENs, todos os órgãos ligados à prestação da saúde. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, também já fez um estudo sobre essa deficiência das unidades básicas de saúde. Pode passar por causa do tempo. Então, nós pretendemos fazer esse diagnóstico. Coloca o próprio slide, o próximo. Então, nós pretendemos fazer isso porque dados do TCE, por exemplo, identificou 41 dessas unidades básicas com uma situação precária. Então, por que o cidadão vai ao hospital? Porque ele chega lá na unidade básica, não tem um médico, não tem alguém que possa atendê-lo, ele vai superlotar uma UPA, ele vai superlotar o hospital. Aqui em João Pessoa até já tiraram a possibilidade de, nas UPAs e hospitais, a pessoa ir apenas para buscar uma declaração do médico que ele não pode ir ao trabalho. Isso tem que ser feito na unidade básica de saúde para não ocupar um profissional que precisa ter tempo para resolver questões mais difíceis. Então, nós queremos, com isso, o vídeo não tem, não? Então, essa legitimidade que nos dá a atuação efetiva recebendo o cidadão fez com que nós fôssemos procurados pela Aspador, que está aqui presente, né, para que nós pudéssemos, com ela, fazer uma espécie de qualificação do profissional de saúde para que eles pudessem identificar as doenças raras. Nós temos aqui uma geneticista altamente qualificada, né, que vai nos ajudar a fazer esse treinamento, não só com os promotores, mas também com os profissionais de saúde, né, porque, através dessa especialização, nós podemos ajudar muitas pessoas que têm doenças raras, que passam a vida toda sem um diagnóstico, que sofrem a vida toda e não sabem do que eles passam, do que eles sofrem. Então, isso será um grande ganho para nós. Então, essa nossa legitimação, essa nossa qualidade do serviço, que antes se dizia, vá reclamar para o bispo, e hoje se diz, vá ao Ministério Público, procure o Ministério Público, fez com que nós recebêssemos esse convite de uma associação qualificada para a gente trabalhar em conjunto. Então, eu vou passar para vocês, de título de incentivo, esse chamamento nosso para que a gente possa também fazer, e talvez o primeiro levantamento de doenças raras no Brasil, nós possamos fazer aqui na Paraíba. Para chamar todas as pessoas para, junto com o Ministério Público, Dá para pegar aí direto? Só uma coisa aqui. A Alves não está lá. Tem áudio não. nós estamos aqui hoje para chamar todas as pessoas. Podemos fazer o seguinte, doutora Sayonara, vem aqui fazer esse convite pessoalmente. Doutora Sayonara vai fazer pessoalmente. Gente, esse homem quer me matar de coração, tenho certeza. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. E o que a gente quer dizer é o seguinte: o Ministério Público tem um papel fundamental, indispensável nessa causa que é tão grave com relação às doenças raras. As doenças raras, elas são invisíveis para muita gente, mas não para vocês, que fazem desse estado, desse país, um lugar melhor. Essas pessoas com doenças raras precisam ser vistas enquanto cidadãos, enquanto pessoas de verdade. Aí dentro tem criança, adolescente, mulher, idoso, que estão morrendo achando
que é porque Deus quer. Deus não quer que ninguém morra. Ele quer que a gente seja feliz. Mas, para isso, a gente precisa descobrir onde essas pessoas estão. E é através, doutor Leonardo, desse trabalho que o senhor brilhantemente está iniciando, através das unidades básicas de saúde, através dos agentes comunitários de saúde, que a gente vai descobrir onde essas pessoas estão e dar a elas uma vida digna. Porque, igualmente como a gente e nossos filhos, eles têm direito a ter o direito. Então, estamos aqui juntos para a gente garantir esse direito. Então, vamos nos juntar e fazer com que essas pessoas tenham qualidade de vida, mesmo sem ter cura, porque nenhuma das doenças erradas tem cura, mas qualidade de vida a gente pode dar a essas pessoas. Muito obrigada. E me desculpem estar ocupando o tempo de vocês. Então, Obrigada. vamos em frente. Obrigado. Obrigada, doutora Sayonara. Agora é a vez de vocês, finalmente, gente. Chegou o motivo pelo qual estamos aqui e rodamos o estado inteiro. Falamos, mas agora queremos ouvir. Bom, pessoal, como a Ana Maria colocou, né, esse é o momento da gente ouvir os colegas. Né, eu até me sentei aqui para fazer isso de forma bem relaxada. E foi nesse momento, no todo o Estado, que a gente ouviu o que cada colega falou das demandas mais recorrentes nas promotorias, de como os centros de apoio, na visão de cada um, pode ajudar, né, pode impulsionar as demandas e de necessidades outras, sugestões para a administração, enfim. É um momento de fala mesmo dos colegas e de oitiva para nós, uma oitiva importante e qualificada. Por isso a palavra está franqueada aí para todos. Fiquem à vontade e usem o espaço. Bom, dentro do que nós desenhamos na CEPLAG, e até Cris já saiu, eu gostaria até de elogiar o trabalho que ela fez. Foi difícil sucedê-la, está sendo difícil, é um papel bem importante que a CEPLAG desempenha. Eu vejo aqui Vinícius, parabéns, Vinícius, pelo período em que você foi diretor de planejamento. E uma das coisas que eu mais senti quando cheguei foi essa necessidade de aproximar a CEPLAG do promotor, que está muito assoberbado de serviço, e fazer com que o planejamento seja uma construção coletiva. E antes de a gente planejar o que vamos fazer para 2026 e 2029, que é uma coisa da qual não podemos fugir, já que o Ministério Público da Paraíba é subscritor dos objetivos do CNMP, então, antes da gente desenhar o que a gente vai fazer, a gente quer mesmo, de verdade, ouvi-los, para saber o que vai funcionar para cada um. E depois de ouvi-los e condensarmos as informações de hoje, da semana inteira, e do que for respondido no Google Forms, a gente começar a fazer um Ministério Público para a gente, mas também para a sociedade, que ela tenha o melhor de nós. E como a Ana Maria colocou, além desse momento de fala aqui, que eu acho que é importantíssimo, há também um momento de responder de forma mais refletida e até lembrando de tudo que pode ser dito, no Google Forms aí, que está no QR Code, para que o colega possa, em casa, com mais calma, fazer essa reflexão. Mas esse momento é importante e é o momento de vocês e está aberto aqui para todos. Falou que não, estava gritando. Não, assim, na verdade, é mais uma pergunta. Quer dizer, eu queria parabenizar todos os coordenadores, a todas as coordenadoras que deram show, as mulheres aqui, mas, assim, e, obviamente, ao Procurador-Geral de Justiça, nosso querido Léo. Léo, minha pergunta, eu acho que é uma pergunta que muitos colegas vão ter também. Existe alguma previsão, dotação orçamentária para aumentar o valor da remuneração dos nossos assessores? Perfeito, Fabiana. Eu até falei isso na abertura aqui, né? Eu fiz esse registro dizendo que a remuneração dos nossos assessores e a ampliação do quadro
é algo que é prioridade para a gestão, né? A gente sabe do anseio dos promotores, né, quanto a isso, por várias razões, né? Tanto principalmente pela questão do reconhecimento do trabalho dos nossos assessores, né, que são importantíssimos para todos nós e para a instituição. A questão de igualdade de posicionamento, né, para estarmos aí ao lado do TJ, né, e também a migração que tem ocorrido, né, de assessores para o TJ. Esses argumentos para que a remuneração, o reajuste da remuneração dos nossos assessores seja prioridade. E, além disso, a ampliação do quadro, né? A gente sabe que o TJ tem ampliado o quadro de assessores lá, e claro que isso interfere no nosso trabalho. Então, isso são ações prioritárias. Nós não temos hoje, nesse momento, como já traçar um cronograma certo e que possa ser compartilhado de como e quando isso vai acontecer, em razão da indefinição orçamentária que temos hoje, no momento. Não é? A gente tem um orçamento aprovado pela Assembleia que está sendo questionado. Um orçamento foi remetido pelo governo do Estado, pelo Poder Executivo. Um outro orçamento foi aprovado pela Assembleia e essa lei aprovada pela Assembleia é objeto de um ADI no Supremo Tribunal Federal, na qual foi conferida uma medida cautelar. Então, a gente oscila aí de um orçamento de 398 a 433, né? Uma diferença de 35 milhões no universo de 400, então é um valor considerável que vai impactar nessas ações. Mas, como coloquei aqui no início, de uma forma ou de outra, nós estamos buscando e trabalhando em várias frentes para que tenhamos e teremos que ter alguma ação nesse sentido no ano de 2026. Né? O que a gente pode dizer por hora é isso. Eu não posso já traçar, divulgar um planejamento por conta dessa indefinição. Mas isso vai acontecer em 2026, é prioridade, e nós estamos trabalhando em várias frentes para, num ou no outro cenário, que a gente possa avançar, de alguma forma. Eu vou ser obrigada a chamar alguém a falar. Eu já estou olhando para a Giovana. Quer colocar algumas coisas, Giovana? Alguma sugestão? Eu sei que ela sempre fala. Eu quero uma sugestão, doutor Leonardo. Léo Quintanhes, por favor. Em certa oportunidade, né, quando fiz o curso, né, junto com a Adriana, com Paula Amorim, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecer Denise, que era a coordenadora do CAUD lá. E estive no anexo da sede da Procuradoria, né, Geral de Justiça do Rio de Janeiro, e funcionava assim, simplesmente era um centro de apoio da promotoria, da coordenadoria do CAUD Saúde. Então, por exemplo, tinham 50 funcionários trabalhando para o coordenador, para a coordenadora, aí, no caso do CAUD Saúde, para a Denise. Então, assim, tinha cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, o que acontecia? As promotorias de todo o estado do Rio de Janeiro enviavam, assim, vinha com demandas e enviava para o CAU, e eles davam laudos sobre aquele determinado caso. Então, assim, eu estou há 11 anos, né, na saúde, inicialmente na atenção primária à saúde, e, posteriormente, a partir de outubro, na média e alta complexidade, devido a um pleito meu, né, que foi apreciado 4 anos depois, mas houve o deferimento. Então, as duas promotorias trabalham com as mesmas atribuições atualmente, seguindo modelos, por exemplo, do Ministério Público do Estado da Bahia, né, e outros, né, que eu pude observar. Então, assim, gostaria, a sugestão, Léo, é que para a coordenadoria do CAU Saúde e também para nós que temos a promotoria exclusiva, eu, doutor Leonardo e a Adriana,
em Campina, que tivéssemos mais apoio, porque esse era um núcleo de apoio. A gente não tem nem assim assistente social, nem ninguém que faça laudos. Então, assim, eu sempre senti muito essa ausência. Aí tomei por base o Ministério Público do Rio de Janeiro, não sei se fui muito ousada, né, de termos, não temos nenhum, e aí, de repente, ter 50, né, e profissionais, era tão interessante que eram, por exemplo, eram funcionários que já estavam aposentados e que eram médicos, e eles ganhavam, agora, comissão, né, num cargo comissionado, e trabalhavam, mas a maioria aposentados, mas uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente. Né? A exemplo de médicos de cirurgiões, cabeça e pescoço. Essa é a minha sugestão. Excelente, Giovana. O que você colocou, nós também ouvimos já, em outras regiões do Estado, né, a necessidade da gente aperfeiçoar o nosso apoio técnico aos promotores, inclusive da saúde, que foi mencionado. Né? Foi mencionado já em outras regiões. Por isso que eu digo que a oitiva é importante. Né? Se a gente escutou repetidamente um tema, a gente identifica, claro, que aquele tema é importante. E esse apoio técnico a gente já tem dialogado a respeito, né, de ampliar e de instalar, em alguns casos, né, um apoio técnico aos promotores é fundamental e está dentro dessa linha, dessa perspectiva e dessa prioridade nossa de apoiar a área fim do Ministério Público. Viu? Pode ter certeza que nós vamos, sim, nos debruçar sobre o tema, estudar e aperfeiçoar o apoio técnico aos promotores, a todos. Né? A área social, Soraya, também uma demanda, né, da gente ter núcleos espalhados pelo Estado para apoiar áreas como a criança e adolescente, enfim, ao idoso, enfim, dentro de todas as temáticas. Isso está aí, está também na nossa pauta, na nossa prioridade. Bom, já, mais alguém quer falar, gente? Edlígia, alguém quer colocar algumas... Bom dia a todos, todas, né? Pegando um gancho do que Giovana disse, eu conversei contigo, Léo, na campanha sobre isso, essa questão da assessoria técnica. Porque hoje nós temos o NAT, que funciona como uma perícia, mas a perícia ela só acontece quando você já detectou o problema. Você já sabe o que é que você quer. Aí você manda para o NAT, inclusive tem um questionário que você tem que dizer especificamente. Eu, como fui promotora do patrimônio, às vezes o NAT até devolvia, porque dizia que eu estava pedindo coisas que não eram. Giovana fala uma coisa interessante, porque a gente precisa de uma assessoria técnica. Do jeito que a gente tem o assessor jurídico, tem um técnico. Eu vou mostrar a minha situação hoje na promotoria da educação. Ninguém estudou direito à educação na faculdade. Raniero falou aqui que nós nem sequer um livro temos. Aí você chega na promotoria da educação com uma vastidão de assuntos para você se deparar. Aí chega o problema, você não sabe nem para onde ir. Assim, isso aqui, qual seria o caminho? E considerando ainda que na área da educação, os pedagogos brigam entre eles, os técnicos, eles têm uma posição, outra você fica olhando assim, o que é que vai acontecer? O que é que eu devo escolher? Então, às vezes, eu até ligo para o pessoal do CAOBRE, para a menina lá, para a Varluce, e eu estou com isso aqui, me dá uma luz. Eu tenho uma assessora pedagógica que atende as duas promotorias. Mas é pouco. É pouco porque assim, a assessora pedagógica faz mais fiscalização em loco. Eles vão lá, é meio que uma perícia. Então, a gente precisaria dessa melhoria na assessoria. Podia ser do CAOP mesmo, para dizer assim, olha, pegou esse processo, como fazer? Aí, outra questão. Esses servidores são designados, né, para vir trabalhar à disposição. A gente está com um problema lá na assessoria. Saiu uma servidora que era excelente, fazia um trabalho excelente, porque a gratificação era muito pequena e, se ela fosse para a sala de aula, era melhor para ela. E saiu, a gente está perdendo. Essa questão financeira realmente tem que ser resolvida. Eu sei que todo mundo quer um bom salário, eu, como promotora, quero também, mas a gente tem hora que vai ter que compartilhar
nossas finanças aí com o nosso, porque a gente não trabalha só. Tem que trabalhar com o assessor, tem que trabalhar com a assessoria, com os técnicos, e esse povo tem que ganhar bem também para ajudar a gente, que a gente não trabalha sozinho. Então, minha sugestão é essa: vamos melhorar a nossa assessoria técnica para que o CAOP realmente seja esse órgão de auxílio, para a gente ligar, olha, eu preciso falar com um técnico dessa área. Como é que eu vou resolver isso, né? E como a gente vai solucionar isso? Então, minha sugestão é essa, nesse aspecto. Obrigada. Mais alguém, gente? Oh, meu Deus. Só uma dúvida. Em relação, foi falado muito aqui, o que, que todos nós também achamos excelente, a utilização de servidores do quadro do Ministério Público nas áreas multidisciplinares, né? No caso, mais especificamente, psicólogos. Tem previsão também de nomear? Porque, assim, por exemplo, o CAU da infância falou desse apoio, mas o que eu percebo, que todos nós percebemos, é que não há. Por exemplo, eu solicitei um auxílio na capacitação de conselheiros tutelares. E o CAU, não por não querer, mas por não poder, não pôde fornecer esses servidores. Fazendo parêntese aqui, obviamente que nós sabemos que a obrigação é do município, né? Até porque a obrigação dos grupos reflexivos também é do município. Então, assim, mas nós sabemos, mesmo sabendo disso, existe essa possibilidade do apoio, inclusive que o Lucérita falou aqui, que eu achei fantástico, que já estamos em contato. Mas existe essa previsão, Léo, de nomeação, me parece que o Dudu estava falando, que tem já servidores aprovados no concurso, né? Na área de psicologia. Na área de psicologia, especificamente, nós temos servidores aprovados em concurso e temos alguns poucos cargos vagos, né? É uma área que a gente pode avançar mais rápido. Mas, por exemplo, de pedagogo, Edlígia, a gente não tem concurso válido de pedagogo, né? Então, é uma questão que a gente está pensando. Porque para você montar uma equipe multidisciplinar com um psicólogo, pedagogo e assistente social, né? Assistente social até tem concurso, mas não tem cargo. Então, são situações que podem, né? Que tem que ser trabalhadas e resolvidas. O de psicólogo está mais fácil, porque, como disse, tem cargo e tem concurso, né? O outro não tem concurso, o outro tem concurso, mas não tem cargo. Mas cargos podem ser criados. Claro que nós temos que analisar a questão orçamentária, mas nós vamos tratar isso com prioridade, formar essas equipes técnicas, inclusive regionalizadas, né? Mas é isso, Fabiana. Registrando novamente que a do psicólogo é uma situação que está vai ser resolvida de forma mais rápida. Mas nós vamos trabalhar para montar essas equipes completas. Até maluquice, mas assim, a gente teve um episódio. Ai, meu Deus. A gente teve já uma experiência de estágio, né? De convênio com estagiários, e assim, na época foi estagiários de pós em direito. Algumas pessoas como eu tiveram excelentes experiências, tanto que a minha estagiária hoje é assessora, é muito boa, mas eu sei que outros colegas não tiveram, né? Faz parte. Existe, agora, o que eu estou falando aqui, eu posso estar falando uma besteira, é porque eu não sei, dentro do Conselho de Ética, o Código de Ética dessas áreas, se seria possível, tá? Então, eu posso estar falando uma coisa que não seja viável. Mas, pronto. Aí, ela está dizendo aqui que pode, se ela está dizendo é porque é. Então, assim, existiria, então, de repente, uma sugestão aqui, uma possibilidade de convênio também para estagiários, né? Não sei, porque de pós-graduação, de outras áreas que a gente pudesse utilizar, ainda que numa carga horária menor, porque convenhamos que a gente não vai precisar. É muito diferente, né? Um estágio da área jurídica, que é da atividade fim, digamos assim, para um estágio da área de psicologia, que a gente usaria, não vai ser o tempo todo. Então, assim... É possível. Agora, você tem que ter o profissional para supervisionar o estágio, né? Como eu penso que a gente deve... Nós já experimentamos aqui vários caminhos nessa questão de apoio técnico, né? Tentou-se trabalhar com a universidade, tentou-se trabalhar com os servidores da casa. Enfim, eu acho que a gente tem que juntar várias situações, né? Você ter um corpo de servidores efetivos da casa, ter o apoio de estagiários e também ter uma comunicação com a academia, com a universidade, né? Eu acho que você tem que já se viu que só com a universidade você não tem garantia de atender, né, a demanda, mas você pode, nos casos mais complexos, trazer a academia, ter um convênio ali que possibilite.
Mas ter os servidores da casa, claro, sim, acompanhado de estagiários de pós-graduação e até estagiários de graduação para auxiliar e potencializar a atividade. Isso é possível, sim. E eu penso que isso vai ser solucionado dessa forma. Você montando equipes com servidores efetivos da casa, mas ampliadas com estagiários e também que essas equipes dialoguem com a academia para que a gente possa fechar um ciclo de atendimento satisfatório aos promotores na área fim com esses apoios técnicos. Seria ótimo. E apenas uma informação que eu não sabia, que eu soube recentemente, pode ser que outros colegas também não saibam, e é até bom eu compartilhar. Que, por exemplo, nós promotores, podemos ter estagiários nesse estágio voluntário para estagiários do curso de Direito em outras áreas. Porque eu solicitei, eu divulguei e estou na fase de seleção de estagiários do curso de Psicologia e Psicopedagogia. Porém, como você falou, nesse caso, eu não seria para atender uma pessoa, né? Porque eu creio que nesse caso não seria possível, porque a não ser que tivesse alguma espécie de convênio do MP, que esse estagiário ele se comunicasse, ele tivesse essa subordinação, não sei se é essa a palavra, mas com esse profissional da área, né? Que não seríamos nós promotores, mas que já é possível que a gente tenha esses estagiários, tá? Eu não sabia. Eu perguntei isso para quem sabe tudo, que é Vini. Vini e Jonathan, né? Bom, eu queria também só parabenizar todos os coordenadores de centro de apoio, que todos com ideias fantásticas, né? E também para sugerir uma questão que tem também atormentado muito a questão aqui da pedofilia, né? E lá na Bahia tem um núcleo de monitoramento da pedofilia. E, de vez em quando, eu recebo telefonemas de colegas de lá dizendo: Soraya, tem uma adolescente e tal que está sendo seguida por vários pedófilos. Aí eu disse: como é que vocês sabem disso? Aí eles falaram que lá, na Bahia, né, tem esse núcleo de monitoramento da pedofilia. E é bem interessante, sabe, Léo? Eu acho que seria válido conhecer a experiência, né, e também tentar trazer, porque o Ministério Público da Paraíba sempre é inovador, né, e quando a gente também tem ideias diferentes em outros estados, é bom que a gente possa também trazer para o nosso. Muito obrigada. Muito bom, Soraya. Está anotado aqui para a gente entender como funciona lá e, sendo possível, né, trazer a ideia e já copiar o modelo, né, para cá. Bom, gente, tem mais alguém para falar? Eu gostaria, doutor Leonardo, antes de o senhor encerrar, primeiramente agradecer a presença da nossa convidada, a doutora Sayonara, e a equipe da Aspador. A gente está com um projeto lá, a gente vai fazer conforme combinado. Não podia deixar de agradecer a minha equipe, Jonathan, Cláudia, Monique, Priscila, e quem ficou na retaguarda, que foi os 2 Jeffersons e Ícaro, pelo apoio que tem me dado. Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar com essa equipe e muito obrigada também pela oportunidade de ser sua CEPLAG, doutor Leonardo. Era com essas palavras que eu gostaria de encerrar. Ana Maria, agradecer a você. Ana Maria foi quem executou todo esse projeto, né? E sua equipe, e junta todos da CEPLAG. Mas agradecer a todos que participaram, né? A gente encerra uma semana muito produtiva, né? de muito diálogo, mas principalmente de encontro com os colegas, né? Nesses encontros, tanto aqui, no momento da apresentação, como na hora do café, a gente conversa, colhe o sentimento dos colegas, né? Eu acho que esse foi um grande objetivo, né? Não só de apresentar, mas também de sentir, de ouvir e de entender o que é que os colegas estão pensando, estão esperando, né, em termos da administração do Ministério Público, né, tanto da administração na área meio, mas principalmente da administração na área fim. Então, dizer que nós seguimos imbuídos desse propósito, né, e dessa meta de gestão, de ampliar, como disse aqui repetidas vezes, ampliar o apoio aos promotores para que eles possam executar um trabalho cada vez melhor, entregar mais à sociedade paraibana, para que o Ministério Público possa cada vez mais se destacar como essa instituição que existe e que está a cada dia defendendo a sociedade paraibana, que a gente possa ser cada dia mais reconhecido pelos cidadãos paraibanos, pelo trabalho de excelência
que executamos. Então, muito obrigado a todos. Agradecer aos que compareceram hoje, aos que estiveram conosco em todos os encontros, não é? E dizer que seguimos aqui à disposição, trabalhando incansavelmente para realizar esses propósitos, para trazer melhores condições de trabalho aos nossos promotores, nossas promotoras, nossos procuradores de justiça, que a gente possa ter um Ministério Público cada vez mais pujante e reconhecido pela sociedade paraibana. Muito obrigado.